Você que curte futebol americano e tá no hype do draft da NFL, se liga. Todo o conteúdo da FN Network nesse mês de abril estará voltado para a cobertura do evento. São mais de 20 criadores de conteúdo dedicados a falar de prospectos e expectativas em podcast, vídeo, lives, rede social e tudo mais. Quer saber quem o seu time vai recrutar? Quer saber se o rival vai pegar aquele seu jogador favorito? Então nos acompanhe e não perca nada. Acesse somosfnn.com.br e encontre todos os perfis de NFL. Vambora! Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Recently inspired by the city I'm from and all that we've been through just makes me realize that there's nothing that can stop us from being champions. I dedicate this song to Ray Lewis, Baltimore Ravens, and my whole city. Came from the bottom, ready to be a champ. Did it on our own, nobody gave us a chance. No matter the odds, keep God in the circle. Now every time it rain, we turn the whole world purple, baby. Purple rain. Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo e senhoras e senhores, torcedores queridos. Se antes a gente comemorou o ano novo, feliz ano novo da NFL com os resultados da Free Agency, hoje a gente vai pro supra-sumo, o creme de la creme dessa off-season, que é esse nosso maravilhoso draft que a gente sabe que vocês tanto curtem. Eu sou o Cleverton Linhares e nesta noite estou aqui com o Giba Pérez. Giba, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo. Sempre um prazer estar aqui para falar sobre o Baltimore Ravens, sobre os nossa prospecção, né, sobre o que pode acontecer no draft, com um convidado mais que especial. Sempre bom participar, sempre bom falar aqui. Um abraço para todo mundo que está ouvindo. E aqui conosco também João Gabriel Gelli. João, boa noite para você. Boa noite, Cleverton. Boa noite, Giba. Boa noite para o nosso convidado, que em breve será apresentado. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está escutando. Não, é sempre muito bom a gente poder falar um pouquinho sobre o draft, é uma das partes do calendário da NFL que mais me empolga pessoalmente, então é sempre legal ter esses debates, né? Ainda mais com gente de qualidade que nem todos nós aqui. É isso aí, e como os rapazes já adiantaram, hoje a gente tem um convidado muito especial, alguém que eu já estava há muito tempo querendo trazer aqui de novo na Casa do Corvo. Ele diretamente agora o Ball Talk, né, que tá sempre aí, é meu ex-chefe de MVP, o Minnesota Vikings Podcast, Rafão Martins. Eu não tenho nem roupa hoje para apresentar esse programa, cara. Seja muito bem-vindo à Casa do Corvo, fica à vontade, a casa é sua, o microfone também é seu, meu irmão. Muito bem-vindo. Valeu, Cleverton, valeu, João, valeu, Giba, por me receber aqui, obrigado pelo convite. E é isso, vamos falar desse NFL Draft que tá aí na porta. E eu quero saber também, junto com vocês, o que o meu irmão roxo da AFC vai fazer nessa off-season. Olha, eu digo pra você que do jeito que andam as coisas lá em Baltimore, acho que ninguém sabe o que o Baltimore Ravens vai fazer. Mas enfim, hoje a gente vai falar de... É claro, trouxemos o Rafão aqui para falar exatamente da especialidade dele. A gente vai falar de Minnesota... Não, mentira, não vamos. A gente vai falar hoje de linha ofensiva. Vamos focar um pouco mais no interior de linha, que é a necessidade maior do Baltimore Ravens. Vamos expandir também para os tackles e, quem sabe, dar uma pincelada, se sobrar tempinho, também para falar de safeties. Beleza? Tudo isso depois dos recados. Aguenta aí que a gente já volta. Recados rápidos para vocês, galera, os de sempre, tá bom? Você que tá escutando esse podcast, tá gostando, quer ajudar a Casa do Corvo a crescer e se tornar ainda maior, então a gente te convida, vem ser torcedor de elite e apoiar esse projeto, tá bom? apoia.se/Casa do Corvo ou picpay.me/Casa do Corvo. Com R$1 só, um só, você já faz uma grande diferença para esse projeto. Confere lá
no Apoia-se, confere lá no PicPay, dá uma olhada nas nossas categorias de apoio, nas nossas recompensas e vê o que cabe no seu bolso, tá bom? A gente sabe que a situação tá difícil, mas qualquer ajuda que você puder será muito bem-vinda pra gente continuar mantendo esse trabalho, tá bom? Não pode contribuir financeiramente, não tem problema, compartilhando esse episódio, você já ajuda e, é claro, nós estamos em todas as plataformas de podcast, internet afora. Escuta a gente pelo Spotify? Segue a gente lá, pô. Dá aquela moral. Segue a gente. Escuta pela plataforma de podcast da iTunes. Vai lá na loja da iTunes Store, procura a Casa do Corvo e deixe lá a sua avaliação, suas estrelinhas, porque assim a gente ganha destaque, ganha relevância na loja e consegue alcançar mais torcedores. Tá bom? Nossas redes sociais, facebook.com/Casa do Corvo BR, nossos twitters, @Casa do Corvo, @BRavensbra, @JGGL, @Rafão Martins, nosso Instagram, @Casa do Corvo, tem o Instagram do Giba também, segue lá, @Giba Pérez, também o Instagram e o Twitter do fã-clube oficial do Baltimore Ravens aqui no Brasil, o @RavensBrasil, acho que tem um underline no meio do caminho, tá bom? Deve ser Ravens underline Brasil, qualquer coisa procura lá, acha os caras lá. E lembrando, nós temos também conteúdo no YouTube, youtube.com/Casa do Corvo. A qualquer momento, vídeos fresquinhos com notícias e opinião sobre o Baltimore Ravens, tá bom? Elogios, sugestões, dúvidas ou críticas, casadocorvobr@gmail.com. A gente quer ouvir o seu feedback. E sobre esse episódio você pode ir lá em fambonanet.com.br/Casa do Corvo BR. Vai no post desse episódio e deixa lá seu comentário. Vamos conversar sobre esse assunto, sobre esse episódio. Vamos falar de draft, tá bom? fambonanet.com.br, o maior portal das ligas americanas de esportes no Brasil. Tem podcast sobre NBA, tem podcast sobre MLB, tem podcast sobre NHL, tem podcast sobre NFL, óbvio, como a gente aqui. Tem o Famblinho, tem o Icecast, tem o Rebatida, tem o pessoal do Noaro, tem a galera do esportismo fazendo um geralzão sobre todas as ligas, tem o Contando Jardas, enfim, falta de conteúdo. Enfim, conteúdo é o que não falta aqui, tá bom? Dá uma olhada lá, confere lá, porque é quase certeza que tem um podcast pro seu esporte favorito, pra sua franquia favorita, tá bom? E já que você tá no Fambão da Net, passa aqui, deixe seu comentário e vambora pro episódio. Senhores Giba Pérez, João Gabriel Gelli e senhor Rafael Martins, antes da gente começar e puxar os nomes aí mais especulados, mais interessantes, quem pode vir na 17 ou talvez mais para baixo, vamos primeiro colocar para o ouvinte que está chegando, ouvinte mais novo, para colocar ele em contexto. Nesse momento que a gente tem, entendendo o setor do Baltimore Ravens nesse momento, até agora o que a gente tem é algo mais ou menos consolidado. Na Free Agency, o Baltimore Ravens atacou a necessidade de interior de linha, trazendo o Kevin Zeitler do New York Giants para estabilizar o setor. Então agora a gente tem do lado direito Orlando Brown e Kevin Zeitler. E me corrija se eu estiver errado, Giba, a gente tem o Ronnie Stanley, apesar de não se saber se o Ronnie Stanley volta já na semana 1, mas enfim, a configuração padrão seria Ronnie Stanley e ali do lado, se eu não me engano, o Bradley Bozeman, não é mesmo, Giba? É isso. Bradley Bozeman nesse momento segue como left guard. Ele pode jogar como center, né? Como ele jogou no college em Alabama, mas a tendência é que ele siga como left guard por enquanto. Ok. E aí o panorama que tem, que justamente a posição de center, depois da dispensa do Matt Scura, o Patrick McCarry, se eu não me engano, também não está no time, está aí indefinido. A gente tem alguns jogadores de interior de linha que poderiam fazer essa função, Ben Powers, acho que o Tyler Phillips também talvez seria... O McCarry tá no time ainda? Então, ok. Mas enfim, o McCarry, a gente já viu o nível dele, ele é reserva. Eu imagino que o Baltimore Ravens na off-season, durante os treinos, deva testar o Powers, o McCarry, ai meu Deus, o Tyler Phillips, outros nomes também que tem no elenco. Enfim, dado esse panorama, e aí eu jogo pra você, e aí depois o Rafão também pode colocar os comentários dele, começar a puxar alguns nomes aí pra gente falar, e aí eu deixo vocês brilharem aí no espetáculo.
linha ofensiva, a gente pode ver o De Costa atacando já o interior de linha no começo do draft, já na escolha 27? Eu acho que depende muito do que sobra. A gente sabe como é que o De Costa aborda o draft, ele é um GM bem que se apega demais corretamente a pegar sempre o melhor jogador disponível, e pelo que a gente vem vendo dos boards e tal, eu não consegui estudar tanta tape. Eu li muito sobre especialistas, eu li a galera do On The Clock, o guia deles que eles apresentaram, eu fui no The Draft Network para ver alguns especialistas, e vejo muita gente falando que o Landon Dickerson tá ali na reta final da primeira rodada, tem o Vera Tucker que é mais em cima, mas em geral esse interior de linha na primeira rodada não tem grandes prospectos aparecendo. Então eu acho que depende muito do que vai acontecer. Não vejo como a principal possibilidade, para ser sincero. O Rafão pode aprofundar mais, que sabe demais, né, sobre linha ofensiva e sobre draft principalmente, mas eu não acho que seja a principal possibilidade do Ravens nesse momento, porque o Vera Tucker, a tendência é que ele saia mais em cima, que ele não chegue perto da 27, e eu não arriscaria pegar o Landon Dickerson na primeira rodada por conta do histórico de lesão dele. É um cara talentoso que pode fazer a função, principalmente de center, que é a principal necessidade do Baltimore nesse momento, mas é um cara que teve muitas contusões já na carreira, e aí eu acho até meio perigoso. Se eu puder trazer só mais um pontinho de contexto, quando a gente fala do interior da linha ofensiva do Ravens, a gente pensa aqui, né, que realmente pode ser um jogador de qualquer posição, porque a gente vê muito essa possibilidade do Bozeman ser transferido de guarda para center se for necessário. Então, assim, eu não acho que o De Costa, para atacar essa necessidade, eventualmente ele se prenderia a buscar um jogador que seja estritamente um center, ou um jogador que seja estritamente um guarda, que seja assim. E aí, falando um pouco do que a gente vai acabar abordando nesse podcast, né? É uma classe de linha ofensiva muito forte, né? Ela é muito bem falada por todos os analistas, principalmente no que se trata de offensive tackles, né? Tem uma dezena de tackles aí que podem virar titulares, mesmo de níveis mais altos, a níveis um pouco mais baixos, mas caras que podem chegar e ter participação relevante, né, ao longo das suas carreiras na NFL. Acredito que aqui, quando a gente está falando, obviamente, focado no Ravens, a gente vai deixar passar alguns caras que devem sair antes, então a gente não vai comentar aqui de um Penny Sewell, a gente não vai comentar de um Rashawn Slater, não vamos comentar de um Tevin Jenkins ou um Christian Darrison, né, que são tackles que estão cotados para sair antes, e também do Elijah Vera Tucker, que o Giba já citou, que também é visto como o principal jogador de interior de linha ofensiva dessa classe, mas também provavelmente vai sair no top 20. Né? Aí, dito isso, eu passo a palavra pro Rafão para ele fazer algumas considerações. Eu pessoalmente, quando eu tenho feito alguns exercícios aí de mock draft, sempre que tem pintado aí a escolha do Ravens no final da primeira rodada, e vocês podem até me falar se eu tô fazendo bem ou se tô fazendo mal, eu tenho colocado o edge rusher ali, cara, porque eu vi tanta gente saindo nos 2 últimos anos nessa posição, acho que pode fazer bem pelo talento que vai estar disponível ali no final, mas vocês falaram muito bem. A classe de linha ofensiva, ela tem profundidade sim, né? Provavelmente ali na escolha de vocês no final da primeira rodada. Falando de interior de linha ofensiva, a gente vai falar desses nomes. Vocês citaram Landon Dickerson, provavelmente um Wyatt Davis ou um Creed Humphreys, né? O Creed Humphrey que é center e o Wyatt Davis guard. São os nomes que vão estar disponíveis por ali. Mas aí já falando de segundo dia, a gente pode passar por um outro grupo de nomes que é muito interessante. O Josh Myers de Ohio State, que é um bom center. O Ben Cleveland de Georgia, que é um guarda que eu gosto demais também. Aaron Banks de Notre Dame, outro guarda que eu gosto muito. Então é uma classe profunda. Então você consegue ter opções. Mas ao mesmo tempo, vai da avaliação que a front office do Ravens vai ter, porque assim como na classe de linha ofensiva, os edge rushers também existe uma profundidade. A gente viu uma classe nesse ano que não tem aquele blue chip player, né? Não tem tantos talentos assim de primeira rodada, mas tem uma certa profundidade. Então, enquanto no final da primeira rodada a gente provavelmente vai estar falando aí de um Jalen Phillips, Gregory Rousseau, dependendo de quem chegar por ali, no segundo dia também vai ter Ronnie Perkins. Hoje o Lari eu acho que também vai ser um cara que deve sair na primeira rodada, final de primeira rodada, né? O Ed de Georgia, que também é um nome que tem sido levantado. Mas no segundo dia o Ronnie Perkins, o Joseph Ossai, o próprio Carlos Basham. Então
acho que o Ravens, dentro das necessidades que tem nesse ano, consegue brincar, consegue avaliar qual vai ser o talento que tá mais alto na board deles ali para endereçar essas posições. Aí vocês podem falar se eu tô viajando de edge rusher ou se realmente é uma escolha que faz sentido aí para vocês, né? É justamente isso, tá? Vejo com a maior necessidade. Justamente. É a principal necessidade do elenco. Se você tivesse que analisar o elenco do Ravens nesse momento, eu diria que a única necessidade gritante desse elenco, que o Ravens precisa de peças para entrar na temporada. O resto do elenco, se o Ravens começasse agora a semana 1, nesse próximo domingo, o elenco tá feito. Agora, de pass rusher, precisaria de mais alguma peça. Assim, eu pessoalmente acredito bastante do que o DeCosta está esperando virar, né, o momento em que contratações passam a não contar mais na fórmula das escolhas compensatórias, para fazer uma contratação de um jogador veterano, aí que seja, tem se falado razoavelmente até alguns rumores do Justin Houston, que eu acho que seria um encaixe legal, e aí o Ravens tem o Tyus Bowser, né, como aposta, e aí tem o Pernell McPhee, o Jalen Ferguson, nenhum nome ali de respeito, né, que imponha que faça um coordenador ofensivo ajustar as proteções ou mudar qualquer coisa do seu planejamento, né? Mas acredito que o DeCosta ainda vai atacar alguma contratação, mas também vejo essa como a única coisa que impediria talvez o Ravens de adotar uma postura de melhor jogador disponível. Seria trazer um pass rusher nessa escolha de primeira rodada. Só pontuar que quando a gente fala de Jalen Ferguson, não sei, eu acho que esse cara só tá no time ainda porque não venceu o contrato de calouro dele, porque Deus me livre, cara. Falando de alguns nomes, então, eu acho que a gente pode começar, e aqui eu tô me baseando numa lista aqui preparada pelo João Gabriel Gelli, muito obrigado. A gente pode começar a falar do Landon Dickerson de Alabama. Eu tenho certeza que se o Oz ainda fosse GM do Baltimore Ravens, ele viria com certeza, simplesmente pela faculdade de onde ele vem, do programa de onde ele jogou. Tem uma coisa que me incomoda, e foi até colocado aqui, eu tô até com o guia do On The Clock aberto aqui na minha frente para atualizar alguns pontos. O Landon Dickerson, ele tem, parece, uma lesão no joelho, e jogador com esse histórico meio que me preocupa, porque a gente já vem com problemas. O Ronnie Stanley já é um cara que tem problemas de lesão. A linha ofensiva do Baltimore Ravens sempre teve esse problema, foi negativamente impactada com esse tipo de problema. Será que valeria a aposta? E aí eu vou jogar direto pro nosso especialista. Vai lá, Rafão. Cara, a gente tava falando aí de primeira rodada, né? Na primeira rodada eu acho muito alto que os problemas do Landon Dickerson, eles são bem, bem graves, assim. É um cara que, se tivesse jogado a sua carreira inteira saudável, né? Ele começou em Florida State e termina os 2 últimos anos em Alabama. Só que das 5 temporadas que ele esteve, né? Ele é um senior, das 5 temporadas que ele esteve no college football, só uma ele conseguiu terminar saudável. Ele operou o ligamento dos 2 joelhos, ele operou o tornozelo 2 vezes. Então, assim, é muita red flag, né, cara, pra ser escolhido alto. Assim, se ele não tivesse essa red flag, esse problema de lesões, ele tava, pra mim, brigando com a Alijah Vera-Tucker como o melhor prospecto de interior de linha ofensiva desse draft. Eu ainda teria o Vera-Tucker acima, mas o Landon Dickerson, pra mim, seria seguro o segundo jogador de interior a sair. Até porque ele também tem a versatilidade de center e guard, fez as 2 posições em Alabama. Só que o grande ponto é esse. Até onde, né, você tem que ter uma confiança muito grande na sua equipe médica, que esse cara, o histórico dele diz que ele se machuca, né? De 5 temporadas ele perdeu 4, os fatos estão ali. Ele não tá conseguindo ficar saudável. Você tem que acreditar que ele vai conseguir ficar saudável agora que ele se tornou profissional. É uma aposta, pra mim, muito alta a ser feita, né? Sobre o Dickerson, uma coisa que até em uma das lesões dele, né, foi todo mundo dessa última temporada, né, foi todo mundo do time em volta dele, parece uma presença de vestiário muito, muito relevante dentro do elenco lá de Alabama, né, ele tem diversos vídeos aí dele fazendo piada com o Mac Jones durante entrevistas de Pro Day e tal. Então, assim, é um cara que é experiente, ele tem o tamanho, tem a habilidade atlética, ele é um jogador de muita qualidade, né? E aí fica essa questão das lesões.
uma coisa que eu gosto muito dele é aquele ponto de sempre buscar finalizar os bloqueios, né? Ele quer, de qualquer jeito, trabalhar para botar o adversário dele no chão. Né? Isso é um negócio muito bom de ver num jogador de linha ofensiva, ainda mais desse de interior. Né? É um cara que faz um trabalho legal de gerar movimento no jogo terrestre, faz uns pulls com qualidade, atinge o segundo nível sempre com um ângulo de qualidade. Então, assim, eu acho que o Landon Dixon é um jogador que no vídeo você consegue ver que ele é um jogador de nível de primeira rodada. Né? O problema que fica justamente com essas questões das lesões. Aí você tem que pegar sua comissão médica, né? E levar lá para avaliar realmente qual é a condição verdadeira dele, se ele tem algum problema que pode ser visto mais a longo prazo. E aí, com base nisso, né, todo o balanceamento de riscos. E sempre tem que lembrar também da circunstância desse momento de pandemia, né, que limita muito tudo que pode ser feito, toda avaliação, entrevista, conversa, observação dos jogadores. Está sendo muito limitado, até não teve o combine, então é muito arriscado você fazer uma aposta tão alta num cara desse, que tem um histórico de lesão tão grande, por mais que ele seja talentoso, sem ter a certeza, sem ter a confiança na avaliação que você faz. É por isso que eu acho que eu não faria. Por mais que eu goste do Dickerson, eu acho ele um bom jogador, mas eu não faria essa aposta porque eu acho que é um risco muito grande de se correr. Bom, aqui eu só queria deixar claro, né? Acho que nem eu nem o Giba somos especialistas em linha ofensiva, a gente obviamente assiste alguma coisa e tal, mas é por isso que a gente convidou o Rafão para participar aqui, justamente porque a gente valoriza muito a opinião dele, o cara que entende muito da posição, e a gente queria passar realmente por uma boa quantidade de nomes e tal, opções. Acredito que a linha ofensiva, o interior de linha ofensiva talvez seja mais uma posição que o Ravens passe pensando um pouco no dia 2, né? E aí com isso eu traria como próximo nome um Creed Humphrey da vida, né? Que é um cara que apareceu com um jogador muito experiente, que jogou em Oklahoma, tem um tamanho legal para exercer a função de center, né? Que foi o que ele fez durante toda a carreira dele universitária, só que é um cara de um atleticismo um pouco mais limitado, né? O que você tem a dizer sobre ele, Rafão? Então, eu concordo com você, e assim, mas eu acho que até pelo próprio esquema que o Ravens costuma correr na sua prioridade, que é o gap scheme, né? Vocês atacam o campo, o jogo terrestre, de uma forma mais vertical do que horizontalmente, que a gente tem visto tanto acontecer aí nesses times da escola que veio lá do Mike Shanahan Sr., ele tá dominando a NFL. Vocês conseguem carregar esse gap scheme, vocês atacam bastante horizontalmente. Eu acho que nesse sentido vocês têm bastante opções aqui na linha ofensiva. Acho que quem corre muito wide zone e precisa de jogadores muito, muito atléticos, talvez não tenha uma classe tão boa nas mãos, porque depois do Wyatt Davis ali, eu não sei se tem tantos nomes assim que seriam encaixes ideais para esse sistema. Mas no Ravens eu vejo muitos jogadores aqui dando certo. O próprio Landon Dickerson é um cara que não tem tanta mobilidade, mas tem grande força de jogo. O Creed Humphrey, ao mesmo tempo, é um cara que foi elogiado no programa de Oklahoma. Em 2019, o Lincoln Riley chegou a falar que ele era o melhor jogador no ataque dele, assim. É um cara que tem um processamento, um tempo de reação muito forte, muito refinado, um center muito experiente. Acho que tem uma das mãos mais fortes da classe, assim, eu gosto muito do trabalho de mãos dele. É um cara que realmente você colocar muito em espaço, fazendo reach blocks, né, que você tem que conseguir setar o edge, o ombro externo do jogador. Talvez não seja tanto a dele, mas no esquema do Ravens, eu acho que ele pode se dar muito bem. Acho que é um cara com potencial incrível de ser um titular, um bom titular na NFL. Então eu gosto bastante do nome do Creed Humphrey. E eu não ficaria... obviamente não tô na torcida, mas eu acharia também uma escolha válida ali no final da primeira rodada. Eu acho que o Creed Humphrey é um cara que deve sair ali no final da primeira rodada, início da segunda rodada. Então também não descartaria essa opção aí pro Baltimore Ravens. Eu ia até te perguntar isso, Rafão, porque no começo do processo eu via muita gente colocando o Creed Humphrey, até no Baltimore, muita gente botando ele em mock, avaliando que ele sairia ali na 27, na 30, 32, e aí eu
eu comecei a ver ele caindo muito nos boards. Por exemplo, o The Draft Network tá botando em 51 no big board deles nesse momento. Por que ele tá caindo, assim? É uma questão de outros jogadores se destacando mais ou tem alguma coisa, alguma red flag preocupante em relação a ele? Então, número 1, eu tô achando muito esquisito hoje a big board do Draft Network, cara. Não sei se os caras não estão atualizando, o que tá acontecendo lá. Eu entro naquele site, eu vejo umas coisas que não fazem muito sentido. Mas realmente eu acho que não só o Creed Humphrey, mas os jogadores de interior de linha todos não têm saído muito na primeira rodada aí, na especulação que o especialista tem feito. Tô vendo cada vez mais offensive tackle saindo, que também é uma classe muito, muito, muito forte desse ano. E eu só vejo o Vera Tucker na primeira rodada. E assim, eu questiono se realmente a gente só vai ter um jogador de interior de linha ofensiva na primeira rodada. Eu acredito que a gente tenha, sim, 2, de repente até 3 jogadores de linha ofensiva no interior de linha ofensiva na primeira rodada, que seria algo mais dentro do padrão que a gente tem visto nos últimos anos. É uma necessidade de muitos times da NFL. E assim, se isso acontece, os 2 nomes que eu tenho depois do Vera Tucker, que acredito que aí é o consenso de todo mundo, que é o principal nome dessa classe, os meus 2 nomes para entrar na primeira rodada é Creed Humphrey e o Wyatt Davis. Eu acho que são os caras que têm o potencial e têm menos red flags, são titulares mais seguros que você pode tirar dessa classe depois do Alijah Vera Tucker. Então, eu não teria problema nenhum em ver esses 2 caras saindo na primeira rodada no dia do evento. Eu acho curioso você falar essa situação a respeito do board, porque se a gente para pensar em algumas necessidades, por exemplo, o Cincinnati Bengals precisa de linha ofensiva, foi um dos principais problemas que prejudicou o jogo do Joe Burrow ano passado. Carolina Panthers parece que tem necessidades de linha ofensiva também. Aí o Baltimore Ravens também precisa de uma necessidade, tem necessidades no interior de linha ofensiva. Eu acho curioso o jeito que ele realmente eles estão montando esse board com um cara só saindo na primeira rodada. Acho que também tem muito a ver, o Rafael me corrija se eu estiver enganado, mas também pode ter a ver com o fato de que o Rashawn Slater e o Tevin Jenkins, em alguns analistas, consideram eles jogadores que são potenciais jogadores de linha e de interior de linha no futuro. Acho que assim, dessa forma pode-se compensar essa ausência de jogadores nativos de interior, né, chegando na NFL. Pode ser uma das possibilidades mesmo. Inclusive tem outro nome aí que a gente não falou, o Alex Leatherwood, né, de Alabama, que é tackle, jogou em 2018 como right guard. É outro nome que tem sido levantado. Assim, eu não me surpreenderia se ele saísse na primeira rodada, eu não tenho uma avaliação tão boa dele, mas é um cara que foi consensus First Team All-American, All-SEC, campeão, programa de Alabama, então tem experiência em posições diferentes e provou capacidade atlética no Pro Day. Então é difícil você ver esse cara caindo muito. Eu não acho que ele é uma escolha de primeira rodada, mas assim como eu vi o Isaiah Wilson saindo na primeira rodada no ano passado, eu também não estranharia ver o Alex Leatherwood na primeira rodada, por mais que eu não tenha uma nota de first round nele. A gente ainda vai chegar no Alex Leatherwood. já tava com o nome dele separado aqui para discutir algumas coisas. Então, voltando rapidinho para o interior da linha, você falou do Wyatt Davis, e aí eu já aproveito e puxo o gancho, se puder falar um pouco do Wyatt Davis e também do Josh Myers, né, que era o center de Ohio State. O Wyatt Davis era um guard lá, né, 2 jogadores que são cotados para sair no dia 2, né, principalmente. Aí, se puder trazer um pouquinho das características dele. O Wyatt Davis é um cara que eu gosto muito pelo potencial que ele traz. É um jogador desses todos que a gente está falando aí, eu acho que é o que mais mostrou mobilidade, né? Aí a gente estava falando desses times que precisam tanto de atletas que atacam o campo de forma mais horizontal. Para mim, o Wyatt Davis é esse cara no interior da linha. E ao mesmo tempo que ele tem toda essa mobilidade, ele também é um jogador com uma grande força de jogo e que finaliza os seus bloqueios. Meu maior problema aí o Wyatt Davis e o Josh Myers, eu não sei se era o sistema de Ohio State, eu inclusive falei isso nessa semana com o JP lá no 10 Jardas, eu não sei se era o sistema de Ohio State de proteção que não estava bem definido, que não tinha sido bem treinado. Eu vi os 2 com problemas
muito forte de processamento ali quando tinha game do outro lado da linha, né? Quando tinha instante, quando tinha slant, quando tinha algum tipo de pressão mais exótica, os dois sofreram muito nesse ano. Então, assim, acho que são dois jogadores com um potencial muito forte. Tenho essa preocupação, mas ao mesmo tempo essa questão de processamento é completamente treinável, né? Você conseguir colocar o cara, ó, sua responsabilidade é essa aqui, faz sua responsabilidade que a gente não vai ter problema no nosso esquema de proteção. E o segundo ponto do Wyatt Davis que eu percebi é o equilíbrio dele no jogo terrestre, assim, eu acho que ele tem que trabalhar o trabalho de pés dele quando ele tá bloqueando no running game. Algumas vezes ele cai no chão quando ele tá bloqueando no jogo terrestre, ele chega com o peito em vez de chegar com o quadril, perde o equilíbrio, se apoia no jogador. Acho que é um cara que tem um bom equilíbrio quando tá em proteção de passe, mas no jogo terrestre eu vi essa dificuldade. O Josh Myers é um cara que também tem uma grande força de jogo, finaliza os seus bloqueios, eu gosto muito da âncora dele, mas ele não tem a mesma mobilidade do Wyatt Davis. Então, os dois problemas que eu coloquei no Josh Myers aqui, além desse processamento, né, que é algo também perceptível no jogo dele, eu acho que passou por toda a linha ofensiva de Ohio State, é a questão da mobilidade e aí reach blocks, né, que é esse bloqueio que você busca o ombro externo do jogador para mudar ele para o gap interno, que demanda muito realmente atleticismo. Mas eu gosto do trabalho de pés dele, acho que ele compensa um pouco dessa falta de mobilidade com o footwork, mas não é o mesmo atleta, né? Não tá no mesmo nível do Wyatt Davis. Mas é um cara que eu também tenho autoestima aqui. Ele tá batendo na porta no meu top 5 aqui. Ele é meu IOL 6 da classe. Você acha que o Wyatt Davis, em nível profissional, pode virar center ou jogar do lado esquerdo, por exemplo? Porque a gente fala mais sobre a área do Ravens, a principal necessidade é center. E do lado esquerdo você tem o Bozeman, que é center de origem, que é um cara que pode perfeitamente fazer a função, mas você precisaria de alguém para jogar de left guard, e o Davis joga mais do lado direito. Você acha que ele consegue fazer essa adaptação? Eu tenho certeza que ele conseguiria ir pro lado esquerdo. O Wyatt Davis é um cara que vem de família, assim, de futebol americano, então é um cara que tem contato com o esporte desde muito cedo. Ele com certeza tem os fundamentos dentro da cabeça dele. Ele conseguiria fazer uma adaptação para left guard, imagino que sem maiores problemas. Center já é outra parada, né? Porque você adapta todo sua reação, seu trabalho de mãos, porque você tem o snap antes, né? Então, não vou dizer que ele não conseguiria fazer, eu vou dizer que é uma adaptação mais difícil do que você colocar ele como left guard, já que ele nunca teve essa experiência de dar o snap e de ser o center da linha ofensiva. Mas no lado esquerdo, acho que é garantido que ele conseguiria operar sim por ali. Eu ia complementar só do Josh Myers, foi uma coisa que eu gostei, que realmente é perceptível no vídeo dele, que ele não é um atleta diferenciado, né, mas ele é um jogador que eu gostei bastante da decisão, tomada de ângulos dele, né, justamente esse trabalho de pés. Eu acho que ele faz um trabalho bom de tomada de decisão ao sair dos bloqueios, né, em combinação, em parceria com outro colega de linha ofensiva, e ele chega bem no segundo nível, né? Ele costuma acertar o ângulo para atingir os linebackers e tal, e abrir espaço, principalmente para o jogo terrestre. Mas aí, então, acho que a gente aí fecha alguns dos principais prospectos de interior, de linha ofensiva da classe, mas ainda também tem alguns outros nomes que eu acho curiosos. Entre eles é um cara que talvez seja uma das maiores ascensões dessa classe, que é o Quinn Miners. Não sei o quanto você chegou a assistir dele, Rafão. É um jogador de Wisconsin Whitewater, que é uma universidade eu nunca tinha ouvido falar. Ela é da divisão 3, né? Então a concorrência lá é bem mais fraca, mas é um jogador que ele teve um Senior Bowl e um Pro Day brilhantes, e aí isso fez com que o nome dele ficasse muito em voga, né? Então as ações dele para o draft explodiram. É um jogador muito atlético, muito forte, que tem aquela mentalidade de finalizar todas as jogadas. Ele sempre, você vai ver ele tentando botar o adversário dele no chão. Acho que ele joga com um pé de level excelente, tá? E aí é um cara que é muito difícil de ser movido, né? Você dificilmente vai ver um defensor conseguindo empurrar ele, um bull rush não funciona contra ele. Ele gera bastante movimento quando tá
no jogo terrestre. Só que, assim, ele precisa melhorar alguns aspectos técnicos. Ele é um jogador um tanto inconsistente ainda, enfrentou concorrência muito mais baixa, então fica aí o questionamento sobre se isso como ele vai se adaptar contra atletas melhores na NFL e jogadores muito mais tecnicamente refinados. Sim, eu assisti ele, cara. Inclusive, não sei se vocês estão aí com o guia na mão, mas o reporte dele fui eu que escrevi aí no guia do On The Clock. Eu assisti bastante do Quinn Miners, então por isso. Eu gosto do Quinn Miners. Pra mim é nítido que ele mostrou um avanço considerável de capacidade atlética, vendo o Senior Bowl e os treinos que ele tem, que ele apresentou aí. Cara que testou muito bem nesses drills, né, de agilidade, de atleticismo, e deu pra ver que ele teve um avanço também técnico. Mas eu acho que ele provou pouco, vendo a tape, né, os jogos dele, ele me mostrou muito pouco. Tanto quando ele tava lá em Wisconsin, Whitewater, e no Senior Bowl, porque ele se lesionou no Senior Bowl e não jogou o jogo, né? Então, o que eu tinha de tape dele no Senior Bowl eram as repetições em 1 contra 1, que eu assisti todas, que teve um cara que fez um baita trabalho pra me ajudar e cortou todas as repetições dele em 1 contra 1 e colocou lá no YouTube e eu assisti. Então, assim, deu pra ver que ele teve um avanço, principalmente no trabalho de mãos dele, que era algo que me incomodava bastante. Eu via ele, até por ele ser dominante fisicamente na Divisão 3, tinha algumas vezes que ele derrubava o cara no ombro, assim, entendeu? Porque ele era gigantesco e ele marretava o cara, jogava ele pro chão. Então, assim, no Senior Bowl, ele mostrou um avanço muito bom no trabalho de mãos dele. Deu pra ver que ele colocava jogadores no chão, e jogadores aí que a gente tá falando com possibilidade até de primeira rodada, né? Porque lá ele bloqueou o Odigizua, o Ozuriki, outros seniors aí que estão sendo cotados alto no draft. Então, assim, eu gostei do que ele mostrou. Acho que é um bom nível de competição para ele aturar ali, e ele se provou. Então, um cara com potencial atlético também. Me preocupa o quão pouco eu vi ele sendo esse cara no jogo, né? Então, é um cara que eu apostaria ali. Minha nota nele ficou de 3ª rodada, mas eu acho que por essa ascensão e essa hype que ele tá pegando, até final de 2ª rodada eu não acharia estranho que ele saia. Mas é um cara que vale por todo o potencial atlético que ele tem. É um cara 6'3", 620, tem um tamanho bom pra posição na NFL. Deve jogar de center, né? Na tape de Wisconsin Whitewater ele era guard, mas no Senior Bowl ele já treinou como center. Ele deve fazer a função de center, ao que parece, no nível profissional. É uma aposta interessante pro segundo dia aí. E aí, pra fechar só o interior de linha ofensiva, se você tiver algum outro nome que você queira destacar. Cara, a gente falou de quase todos aí. Tem 2 caras que eu gosto bastante, que é o Aaron Banks de Notre Dame. É um cara que pra mim tem uma base muito forte e um processamento. Eu comentei com o pessoal quando tava fazendo as lives lá na Twitch, cara, que você olha aquele lado esquerdo da linha ofensiva, o Aaron Banks e o Liam Eichenberg. E eu olho aqueles 2 caras e eu falo, putz, esses caras aí são NFL. Assim, parecem eles são muito bem treinados. O trabalho de mãos, o trabalho de pés, o processamento, a transição deles quando rola instante na linha. Os 2 fizeram um baita de um trabalho naquele lado esquerdo da linha ofensiva, né? Então, eu gosto muito dele. Eu acho que o principal problema que eu tenho com ele é mobilidade. Ele não é um cara também que se provou tanto em espaço. E a consistência no pad level eu via um probleminha dele, mas a força de jogo compensava um pouco. Tem que ver como que isso vai acontecer no nível profissional. Mas é um OL que eu gosto bastante. E depois o Ben Cleveland também, que eu falei, né? E esse aí, cara, esse é um cara que eu tenho alto. Porque, por mais que ele não tenha uma mobilidade também tão grande, pro tamanho dele, eu acho que ele se move muito bem. O cara é 6'6", 350, assim, ele é muito grande. E pro tamanho dele, ele se move muito bem. Ele tem algumas dificuldades também de pad level, até por esse tamanho todo dele, né? Ser 6'6", mas eu também vi um trabalho muito avançado dele tecnicamente, principalmente no footwork. Tem experiência na SC, né? Jogando em Georgia. Então, outra apostazinha aí que eu ficaria de olho. Eu tenho Ben Cleveland muito alto também aqui nas minhas avaliações. Black and
purple, black and purple, black and purple, black and purple. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. O Jared separou o nome que eu gosto, acho que, mas eu não sei se. Eu acredito que ele vai sair no começo da segunda rodada. Não acredito que ele vai estar disponível ali no meio da segunda. E também não gastaria uma escolha de primeira rodada. É o Samuel Cosme de Texas. Eu acompanho bastante Texas. Não diria que eu sou torcedor, que seria um exagero, mas eu gosto do Samuel Cosme e acho que seria um nome interessante. Você acha que tem possibilidade dele sobrar ali na 50 e poucos, que é a escolha do Baltimore na segunda rodada, por exemplo? Cara, eu tô vendo o Cosme sendo levantado. A minha avaliação diz que ali tava ótimo pra ele. Eu acho que o Cosme é muito mais um atleta do que um jogador de linha ofensiva, assim. Acho que o Cosme tem muitos problemas, principalmente no trabalho de pés em proteção de passe. A disciplina de quadril dele inexistente, basicamente. Eu acho que ele dominou muito ali no college football por essa capacidade atlética dele. Acho que é um cara que é, sim, muito móvel, é muito forte, mas que vai dar um trabalhinho para a comissão técnica. É um cara que, para mim, idealmente, nem entraria em campo no início da carreira, entendeu? Acho que ele é um cara com potencial de ser titular. Não sei se é um cara que eu já contaria para startar no início dele como profissional. A minha avaliação diria que na 50 tava bom para ele, mas pelo que eu tenho lido, eu acho que ele pode sair antes, entendeu? Eu tenho visto ele cotado ali muito para começo de segunda rodada, principalmente. Acho que final de primeira já é mais difícil, mas começo de segunda eu tenho visto muito. Porque pro Ravens seria interessante, como se ele é um projeto, né, um cara para ser desenvolvido, lapidado. Como o Orlando Brown tá no último ano de contrato, você teria esse tempo para lapidar ele, para ele virar um right tackle na próxima temporada, não esse ano. Só que não sei se ele vai chegar a estar na escolha de segunda rodada do Baltimore, que é a 58. Aí eu já acho um pouco mais difícil, porque como ele tá muito cotado ali em cima. Giba, sobre isso que o Rafão falou, sobre alguém que chega pronto para a semana 1 e todas essas observações, eu vou colocar um pouco de contexto também a respeito desse assunto de offensive tackle. Existe, não é certo, não é garantido, mas existe a possibilidade que para as primeiras semanas, ou pelo menos para a semana 1, o time não conte com o Ronnie Stanley por conta da lesão que ele teve, aquela lesão feia no jogo contra Pittsburgh na temporada passada, na semana 8. E o John Harbaugh já deu declaração de que, em não contando com o Ronnie Stanley na semana 1, ou nas próximas que virá, a depender da gravidade da lesão, aliás, a depender da recuperação do Ronnie Stanley, caso não seja possível contar com ele, o Orlando Brown seria movido para left. Então o lado direito ficaria desguarnecido. Eu não me lembro se o Orlando Brown tem um reserva imediato que possa jogar na semana 1. Então muito provável que o Baltimore Ravens também conte com essa possibilidade de draftar um offensive tackle para que ele possa suprir essa necessidade para jogar na semana 1, para pelo menos tapar um buraco ali. Então, primeira coisa, o Ronnie Stanley, ele teve uma lesão, uma fratura de tornozelo na semana 8, se eu não me engano, contra o Pittsburgh Steelers. A projeção, e aí até o Harbaugh falou que por enquanto a recuperação está caminhando normalmente, é que ele esteja disponível para treinar na primeira semana do training camp já. Ou seja, 2 meses antes de começar a temporada regular. Então a tendência é que, se ele não tiver nenhum setback, se ele não tiver nenhuma outra contusão, ele esteja disponível para jogar na semana 1. Ele vai fazer o training camp normalmente, vai fazer a pré-temporada, e eu não sei se ele vai jogar na pré-temporada. Vai lembrar, esse ano a pré-temporada tem só 3 jogos, porque a temporada passou a ter 17 em vez de 16. Então, a projeção que se faz é que ele vai estar treinando na primeira semana do training camp. E aí sempre tem aquelas variações, ele perde 1, 2, no máximo 3 semanas além disso. Mas eu imagino que o Ronnie Stanley vai estar saudável na semana 1 da temporada regular, vai estar disponível para jogar. Resta saber como ele vai estar em termos físicos, né? Porque é uma lesão grave, passou por uma cirurgia, muito tempo sem jogar, ele vai ter que recuperar a forma dele. Mas eu acho que isso não tem tanta influência em relação ao que o Baltimore vai fazer no draft desse ano. Eu acho que a posição de tackle nesse draft é mais uma projeção de futuro. O Orlando Brown ou vai ser trocado agora, e aí sim, isso muda completamente o ataque a essa posição. O Baltimore passa a precisar imediatamente de um right tackle, porque o reserva imediato é o Tyre Phillips, que não fez uma grande temporada no ano passado, ou
o Orlando Brown fica esse ano e sai no ano que vem. E aí sim, você pegar um cara que tenha potencial, mas que pode ser lapidado com calma esse ano para virar titular na próxima temporada. Depende muito do que vai acontecer. Aparentemente é o cenário mais provável, né? Pelo que parece, até o momento, a gente ouviu falar sobre possibilidades de troca. O empresário do Orlando Brown falou que alguns times fizeram ofertas e tal, mas até o momento não se especulou nada, nem quais times estão fazendo oferta, nem para onde ele pode ir. Então, o que me parece é que nesse momento o Orlando Brown vai ficar para essa temporada e vai sair como free agent na outra, ou ser trocado depois da temporada, que o Baltimore ainda pode usar franchise tag nele para tentar conseguir uma troca. Então, para mim, o que mais me parece nesse momento é essa possibilidade de trazer um tackle ali com potencial, mas que precisa ser mais lapidado, ser desenvolvido com calma para ficar na reserva e assumir a posição na próxima temporada. Por isso que eu até citei o Cosmo, que o Rafão avaliou aí. Só não sei se ele vai estar disponível. O Leatherwood, que é o outro cara que tá na lista que o Gelli montou, eu vejo muita gente projetando ele jogando no interior e criticando muito o desempenho dele em relação a jogar na ponta da linha. Não sei se ele também se tem essa possibilidade de desenvolver ele com calma e depois botar ele como tackle. Até o Rafão pode falar melhor sobre isso. Só complementando antes do Rafão puxar, foi até um jogador que eu me surpreendi quando eu vi o ranking dele no guia do On The Clock, né, que ele destoa bastante. Deve ser um dos jogadores que mais destoa em relação ao consenso. Então, tem o Leatherwood como offensive tackle 15, se eu não me engano. Enquanto outros sites, né, outros veículos, eles botam ele perto do top 5, né? Top 7, 8. Então aí abro pro Rafão comentar um pouco do motivo para isso. Eu não sei se destoa tanto não, cara. Assim, na verdade, o Leatherwood é um cara... o pessoal fala que é polarizing opinions, né? Tem opinião, tem gente que tem ele em autoestima e tem gente que acha que ele não presta. Eu fiz a avaliação dele também e passei pro pessoal do On The Clock, a gente fez uma revisão e a gente tem ele embaixo. Eu acho que ele é um cara... Minha nota pra ele realmente é 4ª rodada. Eu não confio que ele consegue operar em espaço. Eu acho que estão projetando ele pro interior da linha exatamente para tentar salvar o cara, porque, assim, processamento ruim, ele não faz ideia do que ele tá fazendo com as mãos. Ele é um cara com grande e de muita capacidade atlética. Esses caras se dão bem no college. Só que a avaliação como prospecto é você entender quais ferramentas que ele tem que vão se transferir, né? Que vão se traduzir para um bom profissional. E eu acho que ele mostrou muito pouco disso. Tinha alguns momentos que tava todo mundo bloqueando a linha ofensiva e o cara tava olhando ali. Eu acho que foi até o Gelli que falou, eu vi ele, não lembro de qual linha que ele falou, eu vi ele procurando trabalho, buscando botar os caras no chão. O Leatherwood é isso, ele não tá procurando trabalho, parece que ele tá num mirante olhando o que tá acontecendo. Só que quando ele era testado, ele tinha capacidade atlética e força para se dar bem em algumas situações. Aí foram buscar a tape dele lá de 2018 como guarda e falar, acho que foi melhor como guarda. Até foi melhor como guarda, assim, mas não foi muito bom não como guarda, entendeu? Então eu não vi tape pra colocar esse cara no alto. É o que eu falei, o que coloca o cara no alto é porque ele é de Alabama, porque ele foi First Team All-American e tem experiência em 2 posições, aí o cara teve uma carreira de college de sucesso. Como prospecto, ele me mostrou muito pouco pra eu colocar ele lá em cima. Então, não tá dentro das minhas opções. Eu falei lá no início do programa, né, que é um cara, por causa de todo o contexto, eu entendo se ele sair na primeira rodada. No ano passado, o Isaiah Wilson saiu na primeira rodada e eu falei que o Isaiah Wilson era ruim. Não foi nem por isso que não deu certo na NFL, né? Foi por diversos outros problemas. Mas o Leatherwood é outro cara que eu vejo sendo devagarzinho da cabeça. E como profissional é tudo que você não quer de um cara. Então, eu desconfio, cara. Eu desconfio bastante. Acho que o Leatherwood tem um tamanho ideal pra posição, tem capacidade atlética pra se dar bem na NFL, mas ele me mostrou muito pouco como jogador de linha ofensiva pra eu colocar ele no alto, entendeu? Então, assim, pra mim é um cara de final de dia 2. Final de 3ª rodada. Qualquer coisa acima disso, eu não estaria muito confortável em selecionar. Mas, de novo, por causa de todo o contexto dele, da carreira de sucesso que ele teve, ele provavelmente vai sair mais alto do que essa projeção aí que a minha nota diz. Eu imagino que ele vai sair num top 50. Mas, assim, todas as anotações que eu fiz assistindo o tape dele,
são semelhantes ao que você fala, sabe? É o cara que é o molde, né? É o corpo, o porte físico, altura, peso, envergadura, tudo isso é bom, é do jeito que você quer que um jogador de linha ofensiva seja. Ele tem a experiência, é um cara que já jogou, né, tanto como guard quanto como tackle, mas tecnicamente ele deixa a desejar bastante, né? E é o que você falou, né? É questão de processamento. Você vê, ele é lerdo em tudo, cara, em tudo que ele faz. É um cara que, ao invés de procurar trabalho, ele fica lá parado, segurando a posição dele, olha para um lado, olha para o outro, aí depois ele dá um tapinha no ombro do defensor para fazer, meio que parece que ele tá ajudando. Quando ele, na hora de dar o soco, né, ele demora um pouco para levantar os braços e engajar no defensor. Então, um cara bem problemático, é um cara que, apesar de toda a experiência, ele é um cara que é um projeto, sem dúvida alguma. E aí, fugindo um pouco do que seria um projeto, é um cara que não tem o potencial físico de um Leatherwood, não tem o potencial físico de um Sam Cosmi, mas é um cara que está muito mais preparado tecnicamente. E é um cara que eu sei que você gosta bastante. Fala um pouco do Liam Eichenberg. Então, o Liam Eichenberg é exatamente o que você passou, cara. Ele não é aquele atleta que vai te chamar atenção porque correu 4.9 e, enfim, o Cosme, né, correu 4.9, que jogador. Mas, assim, pra mim a avaliação é ver quem joga de fato, né? Eu falo que às vezes parece que jogar na NFL é uma grande competição de quem corre o 40-yard dash mais rápido. E não, né? Ser jogador de futebol americano, vocês têm aí o Orlando Brown na mão de vocês, né? Que teve um péssimo combine e é um baita de um jogador. E assim eu diria do Liam Eichenberg. Ele não teve um péssimo combine, mas ele tá longe de ser um baita de um atleta. Só que, meu irmão, o cara pra mim tá pronto. Assim, vai olhar os jogos de Notre Dame e procura um snap que ele tá sendo batido. Procura snap que ele tá passando vergonha. Não tem. Cara, tem um jogo muito redondinho. Joga com uma base larga, com pad level favorável, sabe fazer combo block, escalar pro segundo nível. Cara, a transição... Eu falei com o Aaron Banks, né? A transição dele quando tinha game no outro lado da linha, quando tinha instante, os dois jogando com a base, conseguindo trocar os jogadores. Pra mim é um cara, eu acho que o principal problema dele é que ele não é aquele mauler, né? Ele não é aquele cara físico que vai conseguir gerar jardas na scrimmage e passar o carro em todo mundo no jogo terrestre. Ele não é esse cara, mas ele é tão redondo no jogo de passe e é um problema tão difícil de você resolver na NFL, que é um cara que eu tenho cada vez mais levantado. Hoje ele é o meu offensive tackle 5 no ranking de posição. É um cara que eu não tenho problema nenhum se sair na primeira rodada, entendeu? Eu gosto bastante dele. Mas aí fica a minha pergunta, o que você acha que vai acontecer? Você acha que ele sai na primeira rodada? Eu acho que ali no final da primeira rodada, o talento de verdade já começa a acabar, entendeu? Então, é quando as boards começam a ficar cada vez mais confusas. Eu acho que é uma grande possibilidade que ele saia no final da primeira rodada, início da segunda rodada. Vai ser quando esses nomes aí vão começar a pintar. Mas assim, eu não consigo prever se a NFL tá valorizando mais o atleticismo e a força de jogo do Cosme ou a técnica do Eichenberg. Isso aí eu não vou conseguir dizer exatamente, mas pra mim, eu não teria dúvida que o Eichenberg é o jogador superior. De novo, eu vi a Isaiah Wilson ser primeira rodada no ano passado, então não tem como você entender. O Titans, por exemplo, tinha o atleticismo do Isaiah Wilson em autoestima pro técnico deles moldarem. Mas, cara, no Chiefs, por exemplo, nossa senhora, como o Eichenberg ali no Chiefs ia ser um baita de um achado. Os caras não tem mais o Eric Fisher, só tem o Rammers de right tackle. Acho que é um cara que chega pra startar, entendeu? Um cara que pra mim chega pra ser titular. Depois do Eichenberg, são jogadores um pouco mais projetos. O Jalen Mayfield, eu ainda diria que é um tackle que consegue chegar pra ser titular. Eu ia te perguntar dele, se você já quiser emendar e falar um pouco. Então, o Jalen Mayfield é um cara que é muito novo, né? A gente não falou aqui do Penei Sewell, que tá fora do alcance aí do Ravens. O Penei Sewell tem 20 anos, assim como o Jalen Mayfield. E o que eu mais gostei do Jalen Mayfield é que parecia que a cada jogo que ele entrava em campo, ele tava melhor, entendeu? Você pega a tape do Jalen Mayfield em 2018, você fala, esse pai é terceiro dia. Você pega 2019, você fala, acho que esse cara vale uma terceira rodada. Aí você pega o Bowl Game de 2019 contra a Alabama,
E os 2 jogos que ele teve em 2020, né? Porque ele deu opt-out no meio da temporada aí, por causa de... Parece que tinha sentido alguma lesão. E aí você fala, pô, peraí, cara, que jogador é esse? Assim, ele teve um bowl game contra a Alabama em os 2 primeiros jogos de 2020 num nível muito alto. Assim, finalizando os caras, botando os caras no chão, mostrando uma mobilidade superior ao do Eichenberg e do Tevin Jenkins, que são 2 caras que estão acima dele no meu board. Então, assim, ele mostrou um potencial de ser um baita de jogador. Eu acho que o que fez ele cair durante o processo pré-draft é que ele teve um teste ruim no Pro Day, então ele não conseguiu mostrar a capacidade atlética que ele parece ter no tape nos drills, e ele mediu o braço abaixo do padrão da NFL, que é 33, né? Ele parece que mediu 32 e 3/4, 32,5. Semelhante ao Rashawn Slater. A diferença é que o Rashawn Slater dominou o Chase Young e o Jalen Mayfield não. E o Rashawn Slater também teve um bom treino, um bom Pro Day, né? Então, mas é um cara que eu vejo, pelo que eu vi, e pelo potencial de um cara desse, de 20 anos de idade, e que se mostrou coachable pelo desenvolvimento que ele mostrou ter dentro de campo, é um cara que eu não teria problema também em apostar, cara. Final de primeira rodada, início de segunda rodada, é um cara que vale bastante. 6'5", 320, é o mais pesado de todos esses aí que a gente tá falando. Um cara com muito potencial pra você trabalhar e ter um tackle titular na mão. E aí, já caminhando para fechar um pouco essa discussão da linha ofensiva como um todo, tem alguns outros nomes que são caras que são tidos como jogadores de dia 2, claramente vão sair mais para essa faixa, que são o Dylan Redons e o Brady Christensen. O Redons de North Dakota State e o Christensen de BYU, coincidentemente, né, 2 caras que protegiam o lado cego de quarterbacks que vão sair na primeira rodada. Só passa um pouquinho das impressões sobre esses 2 jogadores, se são caras que vale a pena apostar, se é nessa faixa mesmo, que é interessante. Pra mim são 2 jogadores de dia 2, o Brady Christensen eu tenho um pouquinho abaixo, seria final de terceira rodada ou quarta rodada. O Dylan Redons eu gosto que é um cara que tem tamanho, ele tem problemas em manter o peso dele alto. Eu falo que para jogar na NFL você tem que ter 300 pounds, ele tem problema em manter 300 pounds, e aí ele vai pegar jogadores fisicamente dominantes e pode ser que isso seja um problema, né, para ele em nível profissional. Eu gosto da capacidade atlética dele, eu gosto da força de jogo dele. Eu acho que ele também, assim como o Cosme, por exemplo, é um cara que tem bastante a evoluir em técnica, principalmente o trabalho de pés dele. Eu acho que a base dele é muito estreita, por isso também ele fica com o pad level mais alto, não consegue uma leverage positiva. E assim, é um cara que a gente tá falando de FCS, né? North Dakota State. Ele tinha que ser mais dominante. Pra mim, eu senti falta dele passando o carro em todo mundo. Você pega os highlights dele, tem bons highlights, mas você pega um jogo dele, tem caras pequenos que estão dando sufoco nele em alguns snaps. Você fala, pô, esse cara aqui não pode estar passando por isso. Então, acho que é uma boa aposta pelo potencial também, mas é outro cara que eu não teria tanta firmeza de startar logo de cara, mas pra mim tem potencial de ser titular. Já o Brady Christensen é um jogador que também tem esse problema de peso, ele também tem essa dificuldade de se manter em 300 pounds, e mostrou uma baita de uma capacidade atlética, destruiu lá, o RAS dele ficou altíssimo e é por isso que começaram a falar dele. Só que é um cara que também testou a envergadura lá, o braço dele também deu abaixo do mínimo que você espera de offensive tackle, então isso pode ser um problema para ele nível profissional. Então ele tem problema do braço dele que não tem o tamanho mínimo que a gente considera ali de offensive tackle no nível profissional. Ele já tem dificuldade de manter o peso. É um cara que tá chegando na NFL com 24 anos, porque BYU tem a missão, o cara é missionário e tenta converter a galera pra virar Mormon, né? A galera de BYU sempre tem que fazer essa missão. Ele ficou 2 anos buscando fiéis fora dos Estados Unidos. Então, assim, muitos problemas pra um cara pra você pegar no segundo dia. Eu acho que ele pode até se dar bem, eu acho até que ele pode ser um cara que seja utilizado como guard em um time que utilize bastante o wide zone. Pra mim pode até fazer um pouco mais sentido do que você vê um offensive tackle ali, entendeu? Eu tenho alguns problemas com o Brady Christensen nesse sentido. Mas são nomes aí, o Raduns provavelmente segundo dia e o Brady Christensen final de terceira rodada, início de dia 4, de quarta rodada. Só pra fechar, você comentou de highs muito alto, a gente tá falando aqui de projetos, né, que o Ravens pode dar ênfase em achar um cara
de potencial para treinar e ter o cara como reserva nessa temporada para tentar assumir depois. Tem um cara que testou absurdamente em termos atléticos, né, durante os Pro Days. É um cara de uma universidade menor, Northern Iowa, que é o Spencer Brown. Cara que tem um tamanho excepcional, um atleta de altíssima qualidade, que pode ser visto aí como um cara em ascensão nessa classe, que como justamente visto para ocupar essa vaga de um projeto que pode ser moldado em um right tackle titular de bom nível na NFL. Acha que ele tem esse potencial mesmo, Rafa? Ou acha que ele é mais um cara que é só atleticismo e pronto? Cara, eu gosto do Spencer Brown, gosto bastante da força de jogo dele também. Pra mim, os principais problemas é o tamanho dele. O cara 6'8", ele tem dificuldade em manter um pad level favorável, e isso pode ser um problema. Mas ele treinou com o Joe Staley, né? Ele deu opt-out, treinou com o Joe Staley e apareceu com uma técnica bem mais refinada aí nesse último período aí. Então eu gosto do Spencer Brown. Pra mim é um cara também de dia 3 que vale a aposta. E aí eu vi vocês falando de Jackson Carman, que é um cara também... Esse pra mim é um sleeperzinho, assim. Eu gosto bastante do Jackson Carman. Pra mim é um cara que tem um trabalho de pés, uma disciplina de quadril no jogo terrestre, tem força de jogo, ele não é dos mais móveis. Então, provavelmente vão ver até ele como um right tackle, que tem mais apoio ali do tight end, mas eu vejo no Carman potencial titular. Então, é um nome que eu gosto aí pra segundo dia, início de terceiro dia. Tem muita gente que projeta o Carman pra virar guarda, né? Tem gente que projeta ele, mas, cara, pelo que eu vi o quanto ele consegue ficar confortável em espaço, assim, eles falam isso porque ele é um pouco mais pesado, ele tem um pé um pouco mais pesado, dá pra ver que ele não tem aquela mobilidade toda, mas ele não apanhou por causa disso, entendeu? Ele conseguiu se virar bem, porque ele tem um trabalho de mãos bom, ele tem uma disciplina de quadril boa, então eu confiaria no Carman como teco. Eu acho que ele é teco na NFL, então vamos ver o que pode acontecer. Quem fala de colocar ele pra guarda pra mascarar um pouco essa limitação dele de mobilidade, mas eu acho que ele tem técnica pra compensar um pouco essa falta de mobilidade dele. No one hits bigger than the Baltimore Ravens. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Crab cakes and football is all we do. In the land of Raymond Berry and Johnny U. Crab cakes and football is what we know. As we're scaring our opponents like we're Edgar Allan Poe. O Jerry separou alguns nomes também de safeties com características de free safety, que é uma necessidade do Baltimore. Nesse momento, os dois safeties titulares do Baltimore são o Chuck Clark e o Deshaun Elliott. São jogadores mais físicos, que se aproximam mais da box, que têm características mais do strong safety, né, de antigamente. Então o Baltimore usa muito pouco single high, você não tem aquele safety para ficar sozinho fazendo o fundo do campo, por exemplo, que também não consegue fazer certas coberturas e tem dificuldade em cobertura. Então o Jerry separou 4 nomes para a gente debater aqui. O primeiro deles, o Trevor Murray, que é considerado o melhor safety da classe. Ele é um cara que tem essa característica de ser free safety, apesar de ter só 7 interceptações na carreira universitária dele. Ele é um cara que tem essa característica de ball hawk, de cobrir bem, mas ele tem algumas dificuldades na cobertura homem a homem, né? Você acha que isso pode ser um problema, por exemplo, porque o Ravens usa muita blitz e acaba exigindo que os caras façam mais essa cobertura homem a homem e segure um jogador para poder mandar mais gente atrás do QB? Você acha que isso pode ser um problema na adaptação, ou você sente seguro com o Trevor Murray na 27, por exemplo? Cara, eu tenho o Murray como principal safety da classe. Eu acho que ele tem capacidade atlética para fazer cobertura individual. Eu acho que é uma questão realmente de ganhar casca, assim, entendeu? Se for um sistema que vai cobrar muito ele nesse sentido, né? Porque é um cara que é tão bom, tem um instinto tão bom fazendo a deep zone,
que era utilizado dessa forma. Mas se você cobrar individual dele, eu acho que ele é um cara que tem a capacidade atlética para fazer isso, né? Talvez ele não seja um cara tão bom para você contar no box, mas não acho que ele é ruim a ponto de atrapalhar um disguise, por exemplo. É um cara que pode fazer essa função de vez em quando. Mas é um cara que tem um ball skills muito bom, né, cara? Então, ele foi wide receiver no high school. É um cara que tem essa capacidade de, quando a bola tá perto dele, ele fazer a jogada. Então, pra mim, é um cara que deve sair sim no final da primeira rodada e vale a escolha. Eu acredito que ele vai ser o primeiro safety escolhido mesmo. Realmente nessa faixa que o Rafão colocou. É um cara que também ele é um cara razoável contra a corrida, né? Ele é participativo, não é um cara que foge, né, dos tackles. Ele até tem alguns problemas para fazer os tackles, né, na técnica dele, talvez na parte mais dos ângulos que ele toma para chegar na bola. É um cara que tem experiência cobrindo o slot também. Talvez falte um pouco de velocidade final para ele fazer só o papel de single high, talvez ele em cover 2 ou fazendo o centro numa cover 3 seja o uso melhor dele, mas é um cara que é um atleta bom, né, tem o tamanho adequado, então assim, provavelmente é mesmo o principal jogador da posição de safety da classe, e é um nome que eu acho bem plausível pro Ravens como escolha de primeira rodada, tá? Eu pensando na necessidade e tudo mais, eu não gosto muito da ideia, mas aí a gente está falando, obviamente, de necessidade do elenco, porque não acho que seja maior, é uma posição importante, mas não acho que seja a maior necessidade em termos de profundidade no elenco, de impacto no jogo, e acho que a gente precisa mais de outras posições que também tem profundidade nessa classe e que também vão ter talento. Mas aí depende muito do que vai acontecer no draft, né? Como sempre a gente diz aqui, vai ser sempre o melhor jogador disponível. Se saírem os principais edges, os principais wide receivers e os principais jogadores de interior de linha antes da 27, a gente vai ter que vai acabar sobrando ele, e eu acho que faz sentido. Em termos de talento, o Murray faz sentido, mas não é uma escolha que eu ficaria mega feliz se acontecesse. Não, novamente, não por causa do talento, mas eu acho mais por causa da posição. Outro nome que a gente destacou também é o Javon Holland, de Oregon. É um cara que está avaliado mais para uma segunda rodada. Eu acho que o único cara dessa classe que está sendo cotado para a primeira rodada é o Murray, né? Não é uma classe muito profunda, com muitos safeties que chamam a atenção. O Javon Holland, eu vejo ele como um cara um pouco mais versátil. Ele consegue se ajustar bem, ele antes do snap, ele consegue fazer bons ajustes, e acho que ele seria uma escolha mais plausível no sentido de encaixe com o time, porque eu acho que o Ravens precisa de um cara que faça bem essa cobertura em profundidade, mas que também entre só em alguns pacotes, porque o Elliott e o Chuck Clark fizeram uma temporada interessante, apesar de alguns problemas. Você acha que o Holland é uma escolha válida ali na 58? Você acha que é possível, né, primeiro? E é uma escolha válida na 58, Rafael? Eu acho que é possível, né? Eu gosto do Holland, eu gosto principalmente dele, do instinto dele também em cobertura. Eu vejo um pouco de problema dele na seleção de ângulos. Teve bastante tackle perdido, né, na carreira universitária. Então isso pode ser um ponto de ênfase, assim, chegando na NFL para você trabalhar. Mas é um cara com potencial, cara. Eu tô bem confortável com o Holland na segunda rodada. Aí a gente tava falando aí de board diferente, né? Tem o Jones-Drew, que sempre fica colocando ele na primeira rodada. Eu não consigo entender qual foi a paixão do Jones-Drew com o Holland. Eu acho que é um cara de final de segunda rodada mesmo. Acho que é um nome mais plausível ali. Tem essa capacidade de cobrir os passes e uma boa capacidade atlética também. Vai ter que trabalhar um pouco mais no suporte ali do jogo terrestre, para não comprometer tanto o desgaste dos times, né? Que hoje os times estão trabalhando muito sem ter tanto esse safety, esse free safety, esse strong safety, né? É você conseguir ter essa versatilidade de trazer o cara para scrimmage ou jogar ele pro fundo do campo. Muitas vezes você vai fazer uma cover 3 ou uma quarters, então o cara vai estar pegando só uma parte da deep zone, não precisa de um range tão grande. Eu acho que o Holland é um cara bom para isso. Eu acho que ele vai ter que evoluir um pouco mais ali na eficiência dele no box para se tornar um bom profissional, mas eu gosto do upside, é um dos caras que eu gosto, que eu mais gosto assim pro segundo dia do draft. Eu diria que o Holland nesse momento é mais um defensor de slot do que qualquer outra coisa, né? Mas
É um jogador com potencial para ser moldado. Um cara que não jogou em 2020, né? Ele foi um dos caras que deu opt-out. É um jogador que, porra, teve uma quantidade absurda de turnover e passes incompletos que ele forçou. Mas aí você falou dessa possibilidade de manter uma versatilidade e tal na defesa, e isso é o que até o Martindale preza muito. E eu acho que o Rich Grant de UCF é um cara que ajudaria muito nesse quesito. É um cara que é muito bom de leitura, ele consegue atuar mais no fundo do campo, ele também é um cara muito participativo no jogo terrestre, ele tem ótima produção na bola, né, buscando interceptação, forçando passe incompleto, também já forçou uma quantidade grande de fumbles, acho que foram 7, eu vi esse número mais cedo, acho que é esse o valor. Ele está sempre se esforçando para chegar perto da jogada, então é um jogador que eu acho bem interessante também. Eu gosto bastante, cara. Inclusive, acho que falando de custo-benefício aí, Rich Grant no segundo dia vai ser um carinha que vai chamar atenção, assim. É um cara que tem fisicalidade, tem o awareness para conseguir também ser eficiente, tomando conta ali do fundo do campo. Não é aquele cara single high, né? Ele não tem esse range todo para tomar conta da deep zone, fazendo cover 1 ou coisa do tipo. Mas acho que quando tá em too high ou fazendo aí cover 3 e tudo mais, ele vai bem. Então, assim, é um cara com versatilidade, consegue afetar o box, é o que você falou, não compromete tanto essa questão do sistema. Eu gosto bastante do Rich Grant nesse ano. Eu acho que o único ponto do Grant que é um pouco mais preocupante também é, como vocês falaram do Holland, eu acho que é perder tackle, né? Ele é um cara que perde bastante tackle também. É uma característica desses safeties que precisam de um pouco mais de desenvolvimento. Mas eu acho que, considerando que o Baltimore já tem 2 titulares que jogaram na última temporada, a tendência é que seja um cara também que possa ser desenvolvido com calma. Porque eu não vejo, a não ser que seja o Murray, que de fato eu acho que ele chega para ser titular, eu não vejo nenhum desses chegando para dominar os snaps e tirando ou o Elliott ou o Chuck Clark. Eu acho que os dois vão ser titulares, e aí esses caras vão ter um desenvolvimento mais cuidadoso e vão ser usados em pacotes mais específicos, principalmente quando se tiver que jogar o Chuck Clark ou o Elliott, que são caras que têm essa característica um pouco mais pro centro do campo para encher a box, você ter um cara no fundo para ajudar mais na cobertura. Eu acho que eles vão ser usados muito assim. E aí eu acho que o Rich Grant pode contribuir bastante nesse sentido, tanto ele quanto o Holland. Eu acho que são caras que fazem mais sentido no encaixe do time. Só para complementar, eu acho que isso que você falou sobre o trazer um safety é especialmente relevante, porque primeiro, o Deshaun Elliott é um cara que já teve uma série de lesões na carreira dele. E segundo, ele é free agent, né, na próxima temporada. Então, é importante, né? Quando você fala de necessidade para um time atuar em cima num draft, você não está falando sempre apenas da necessidade daquele draft, né? Você tem que pensar, é um planejamento a longo prazo. Então, você não pode pensar só, né, no que o seu time vai ser para a temporada 2021 agora, né? Tem que pensar também como minimizar gastos e melhorar a sua equipe também para 2022, 2023 e assim em diante. Por isso que o investimento numa escolha alta, num safety aqui, pode ser algo que aconteça. Enfim, e até para trazer mais versatilidade, porque o Elliott e o Clark são 2 caras com características semelhantes. Eles jogaram a maior parte dos snaps na temporada passada, mas a gente via que existia o casamento não era legal dos dois. Não são caras que se complementam, por exemplo. Porque a gente precisa da versatilidade, mas normalmente você tem um cara que tem uma característica mais de cobertura, de ser melhor na cobertura, e o outro que preenche melhor o campo, o centro do campo, e chega mais para conter o jogo corrido. Apesar de ambos conseguirem fazer isso. E não é o caso aqui. Tanto o Elliott quanto o Chuck Clark têm problemas quando precisam fazer uma cobertura mais em profundidade. Isso ficou claro na última temporada, a gente sofreu quando precisou que eles fizessem. Então é importante trazer um safety nesse sentido. E aí esses caras de segundo dia chegam também para ter um desenvolvimento mais cuidadoso e talvez virar titular na próxima temporada, quando o Elliott ou virar free agent sair, ou então quando eles estiverem com desenvolvimento, eles estiverem melhor lapidados. E aí, para fechar a lista que a gente separou, tem o Andre Cisco de Syracuse, que tem uma produção absurda, né? Ele jogou 24 partidas, teve 13 interceptações e desviou 14 passes. É um cara que está sempre muito perto da bola. Queria que você falasse um pouco sobre ele, Rafa. Cara, acho que o Cisco ele se destaca exatamente por isso, né? Um cara
cara, o instinto dele ali fazendo a cobertura no fundo do campo é realmente diferenciado. Eu acho que o maior problema é que de todos esses aí que a gente falou, talvez ele seja o mais fraco no suporte do jogo terrestre, cara. Acho que ele vai ter que... Né, eu citei aí antes do Holland, né, que tinha esse problema, mas o Cisco é aquele cara que é o protótipo do free safety, mas esse instinto dele de cobertura é algo difícil de você ensinar. Então pode ser um nome também interessante. A gente tá falando aí dos caras do segundo dia, né? Pode ser um cara interessante por essa capacidade de gerar turnover, né, cara? E isso aí é algo que muda o jogo, né? É um impacto muito grande na sua defesa. Então eu acredito que o André Cisco também deve sair no segundo dia, por mais que tenha esse probleminha de tackle e de apoio ao jogo terrestre. Será que sobra na 104? Seria uma boa, hein? Na 104 é um stretch. Eu acho que ele deve sair mais cedo do que isso. A questão pra ele é que ele rompeu o ligamento cruzado anterior na temporada, né? Esse ano. Uhum. Aí pode não fez nem os testes, né? Pouco. Mas ele, ao contrário desses outros jogadores que a gente citou, ele é o cara que é protótipo para jogar fundo do campo, single high. Assim, obviamente ele pode fazer outras funções, mas ele é um cara que tem essa característica, ele pode fazer essa função. Justamente o que o Ravens teve como marca por muito tempo, tanto com o Ed Reed, tanto com o Earl Thomas. Obviamente a gente está falando de dois dos melhores safeties da história da NFL. Não é o caso do que eu imaginaria para o André Cisco, mas eu digo em termos de característica, né? Mas realmente a parte de jogo terrestre dele é terrível, cara. Ele não mostra esforço, né? É o cara da famosa business decision do Deion Sanders, né? E disso meio que já basta o Marcus Peters. Então complica escolher um cara desse, mas eu diria que o conjunto de habilidades dele, essa capacidade que ele tem de cobrir o fundo do campo, é justamente o ponto mais valioso que você pode ter em um safety. Então, isso torna o André Cisco uma escolha interessante para se ter no radar. Eu espero que o papo passe tão rápido quanto passou aqui pra gente. Eu olhei aqui, a gente tinha batido uma hora. Eu falei, caramba, a gente já? Falar de draft é bom, falar com quem entende, então é melhor ainda. Mas é isso, a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do assunto. Antes de passar para vocês, meninos, eu quero fazer as honras aqui e agradecer ao Rafão Martins pela presença. Muito obrigado pelo convite, cara. Muito obrigado por compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente. O papo foi bastante proveitoso. Para além do draft, eu não sabia que tinha essa história dos calouros de BYU, que eles tinham que fazer eles tinham que ser missionários. Isso para mim é novidade. Mas, cara, muito obrigado mesmo pela presença, cara. Valeu mesmo. E, cara, o microfone é seu. Faça seu jabá. Eu queria dizer que eu tô acompanhando bastante os podcasts do Ball Talk. Inclusive, eu preciso falar algo a respeito disso depois contigo. Mas é isso aí, cara. Já falei demais, o microfone é seu. Vai lá. Valeu, irmão. Valeu pelo convite. Valeu, João. Valeu, Giba aí pela resenha. E é isso, eu tô acompanhando aí o draft direto lá na Twitch, né? Que hoje tem sido o meu principal canal, twitch.tv/o_Rafão_Martins. Tô fazendo live segunda, quarta e sexta. Gravo meus podcasts por lá, assisto mais tapes, faço mock draft. A bagunça é boa, então quem tiver aí de bobeira nessa pandemia, que a gente fica muito em casa, né? Vale a pena lá que a família toda lá, a Rafão Gang também é maneira, a resenha é boa. Então é isso, de novo, muito obrigado pelo convite. E tem, no dia do draft, eu não sei se o pessoal aqui da Casa do Curvo vai fazer, mas tem a live também, né? Que eu vou estar com a rapaziada do On The Clock, a gente vai ocupar também na minha Twitch e no canal dos caras lá no YouTube. Também é um compromisso muito maneiro que a gente tá trabalhando pra caramba pra trazer um conteúdo. Então é isso.
Até uma próxima oportunidade aí. Obrigado de novo pelo convite, tamo junto. E tem o Guia do On The Clock também, que o senhor colaborou esse ano, né? Sim, exatamente. Foi um trabalho árduo, mas que é um conteúdo que eu tive muito orgulho de participar. Ficou muito legal, mais uma vez. 200 prospectos ali, é muita coisa, muito conteúdo. Então, se você tem interesse também em chegar mais informado aí no dia do evento, ontheclock.com.br, garante seu que ainda tá em tempo. É isso aí. Giba Pérez, João Gabriel Gelli, como sempre, cara, aquele agradecimento para vocês também, valeu pela participação. O Giba essa semana teve lá no Primeira Descida para falar de draft também, né, Giba? Eu ia fazer meu jabá aqui também. A galera que me acompanhou durante o período do canal no YouTube, eu parei o canal porque agora eu estou no GE, minha produção de conteúdo é toda no GE, então estou fixo no Primeira Descida, falando sobre draft essas últimas semanas. A gente falou sobre os quarterbacks, falou sobre alguns prospectos ofensivos, focando mais na primeira rodada, e agora vai falar sobre prospectos defensivos, e vamos ter um mock draft. Na semana do draft a gente vai subir um mock, eu, o Rafão, não esse Rafão, o outro Rafão, o Rafão Marques, lá do GE, o Crepaldi e o Paulo Conde, vamos fazer um mock draft na semana. Vai ter muito conteúdo também no GE, eu, a Clara Cazé e o Gabriel Martins, o cara dos esportes, que está lá no GE também junto com a gente. Fizemos um mock draft para o site, vai ter tempo real na cobertura do draft. Quem quiser me acompanhar escrevendo sobre as escolhas, destacando, trazendo dados e coisas assim, pode acompanhar lá enquanto acompanha a live do On The Clock também. É um trabalho que a gente está tentando trazer mais conteúdo para a galera que está começando a acompanhar, principalmente no GE. Então, fica de olho lá no ge.globo/futebol-americano, que vai ter muito conteúdo legal ao longo dessas próximas semanas aí. Eu também produzi um pouquinho de conteúdo sobre o draft, né? Então, em breve deve sair aí um ranking, alguns textos analisando uma série de prospectos, cerca de 50 prospectos, né, lá na Liga dos 32. Eu escrevi textos sobre os quarterbacks, os wide receivers, os running backs, os tight ends, né? Então, quem quiser conferir uma análise mais detalhada sobre essas posições, sobre os principais prospectos só dá uma conferida lá, deve sair nessa próxima semana, nas próximas semanas aí. Eu também queria falar que eu tenho acompanhado bastante o conteúdo que o Rafão tem produzido, tá muito legal de ver. Sempre recomendar que a galera compre o Guia do On The Clock, que é um trabalho super interessante, algo único aqui no Brasil, que a gente vê muita gente fazendo esse tipo de conteúdo lá fora, mas aqui no Brasil só o On The Clock faz e com um nível muito alto. E aí, complementando, né, no próximo podcast, a gente falou aqui de linha ofensiva e de safeties, né? A gente vai focar um pouquinho mais nos pass rushers e nos wide receivers no nosso próximo episódio, que a gente vai falar com o Davis, né? Então, nosso convidado de sempre para falar de draft. Mas é isso. Davis é quase participante fixo do podcast, né? Todo ano a gente chama ele aqui para falar de draft. Exatamente. Um convidado especial. Tem que valorizar muito o trabalho da galera do On The Clock, é um trabalho espetacular, você tem que analisar. E eu valorizo muito, eu sempre tento, sempre elogio, sempre tento compartilhar tudo que a galera produz, porque é um trabalho que eu sei que é muito difícil. Eu tenho muita dificuldade em analisar draft, porque eu tenho muita dificuldade em analisar tape. Então tem que dar muito valor, porque é muito difícil de fazer. É um trabalho árduo e um trabalho bem desgastante, então tem que dar muita moral para essa galera. Então segue o On The Clock, compre o guia, porque ajuda eles a continuar produzindo conteúdo. Essa galera sabe muito, o Rafão, o Davis, o Lipe, todo mundo, é muito legal. Vocês estão vendo que aqui na Casa do Corvo só tem monstro, né? Só gente gabaritada mesmo para falar do assunto. É isso aí, gente. Muito obrigado. E você, ouvinte, se você quiser continuar ouvindo mais sobre Baltimore Ravens, não se esquece, semana que vem tem mais podcast. A gente tá soltando vídeo aí durante a semana também para falar de draft. Tem texto na Casa do Corvo, então você não perde nenhum detalhe com essa galera, você não perde nenhum detalhe sobre o time aqui na Casa do Corvo. Conteúdo de futebol americano do mais alto gabarito, da mais alta excelência. E é isso aí, a gente se vê semana que vem para continuar falando de draft, dessa vez com o mano Davis Chiodini, pra gente falar, como o Gelli já anunciou, de wide receiver e edge rusher, tá bom? É isso, galera. Até mais. Back to the Super Bowl. The Raven Nation Army is forevermore. Give it a heart and soul. Lombardi Trophy back here in